Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Bendito seja o nome do nosso Senhor, que nos permite estar uma vez mais reunidos na sua presença, glorificando o seu nome, exaltando a Ele, porque Deus é bom, irmãos. E a Bíblia diz que a sua bondade, ela se estende de geração em geração, e ainda que a maldade visite até a terceira e quarta geração, as misericórdias dele acompanham até 1000, porque ele é bom, e o Deus bom está aqui conosco, e nós podemos dizer que somos privilegiados, porque somos livres para adorá-lo, para engrandecê-lo, para exaltá-lo. Você hoje é livre, irmão. Você hoje pode abrir a sua boca, você pode glorificar a Ele, você é livre para cantar, você é livre para exaltar. Deus está no nosso meio, nós viemos cultuar e Ele veio receber o culto. Ele está aqui recebendo o teu culto. Saiba que cada gesto teu nesta noite está sendo observado por Ele, cada pensamento teu está sendo assistido por Ele. Ele sabe por que você veio, e Ele veio porque Ele sabe que você veio adorá-lo. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, e vamos ler um texto bem conhecido, é uma parábola pequena, Lucas no capítulo 13, eu quero, enquanto você busca, quero desejar a você e a sua família um feliz ano novo, que seja realmente um ano feliz, próspero e muito abençoado por Deus. Lucas capítulo 13, eu quero ler do versículo 6 até o versículo número 9. Lucas capítulo 13, versículo 6 até o versículo número 9. Se você puder abrir a sua Bíblia e acompanhar, na tradução, na versão que eu tenho, diz assim: em seguida, Jesus lhes propôs a seguinte parábola. Certo homem possuía uma figueira cultivada em meio a uma grande plantação de videiras. Contudo, vindo procurar fruto nela, não encontrou, nem ao menos um. E por isso recomendou ao vinicultor: este é o terceiro ano que venho buscar os frutos desta figueira, e não acho. Sendo assim, podes cortá-la, para que esta ainda está ocupando inutilmente a boa terra. O vinicultor, porém, lhe rogou: Senhor, deixa ainda por mais um ano, e eu cuidarei dela, removendo a terra ao seu redor e adubando. Se vier a dar fruto no próximo ano, muito bem. Caso contrário, podes cortá-la. Amém? Tome assento. Eu gosto muito das parábolas. As parábolas nos ensinam muito. E as parábolas, irmãos, sempre foi uma forma muito inteligente, eu costumo usar essa palavra, uma forma muito inteligente, uma forma muito sábia e muito peculiar de Cristo para nos trazer grandes ensinos. A verdade é que a Bíblia está cheia de grandes ensinos, mas as parábolas em particular, elas se aprofundam porque elas falam daquilo que o homem vive. Cristo nos ensina através daquilo que nós vivemos, da nossa vivência, o conhecimento mais simples. Na realidade, Jesus sempre foi um simples pregador, e o pregador bom é o pregador simples, porque a palavra de Deus ela é simples para pessoas simples, porque ela pode entrar, irmãos, na mente mais simples possível e nos trazer grandes ensinos. E Jesus usou muitas vezes as parábolas, usando figuras naturais, figuras humanas, figuras animais, para que as pessoas entendessem o propósito do seu ensino. E não é diferente nessa parábola. Essa parábola que foi dita ou descrita somente por Lucas. Os outros evangelistas, nenhum deles citou esse momento, o momento desta parábola. Jesus vai falar de algo que os homens de Israel entendiam muito bem. Quando Jesus vai falar de plantação, quando Jesus vai falar de figueira, quando Jesus vai falar de videira, quando Jesus vai falar de fruto, as pessoas daquela região onde ele estava entendiam perfeitamente o que ele queria ensinar.
Qual era o objetivo dele com aquelas palavras? Ele vai trazer para o homem, ele vai citar para as pessoas que estão ali algo que as pessoas se perturbavam. Porque os homens daquela época, eles viviam debaixo ainda de uma lei, debaixo ainda de uma cultura, debaixo de um costume que, por exemplo, o homem que plantasse uma árvore frutífera, naquele tempo, ele vivia debaixo de uma lei que está em Levíticos capítulo 19, versículo 23 e 24, uma lei dita por Moisés que dizia que o homem que plantasse uma árvore frutífera, não poderia comer dos frutos dos seus primeiros 3 anos frutíferos. Porque senão ele seria amaldiçoado, ele estava proibido de comer do fruto dos 3 primeiros anos da árvore. E o 4º ano ele também não podia comer, porque o 4º ano todos os frutos deveriam ser oferecidos em louvor ao Senhor. Então, na realidade, o homem que plantava uma árvore frutífera naquele tempo esperava 5 anos, o seu 5º ano frutífero, para poder comer do fruto daquela árvore. Então, existia uma certa ansiedade no coração de quem plantava uma árvore frutífera. Ora, se você planta uma árvore frutífera, a sua esperança, o seu desejo, a sua perspectiva é comer do fruto dela. Agora imagine você naquele tempo que você plantava uma árvore, você tinha que esperar o seu primeiro ano frutífero, e a partir dali você tinha que contar mais 4 anos depois para poder chegar ao 5º ano para comer um bendito fruto. Então o dono daquela árvore plantada nesta parábola era um homem ansioso, ele queria comer o fruto. Aí a Bíblia diz que todos os anos, e aquele já era o 3º ano, todos os anos ele ia lá no meio da sua plantação, e ele chegava naquela árvore bonita, seguramente uma árvore frondosa, e ele remexia os galhos. Talvez ele tomasse uma vara e procurasse por um lado, procurava por outro, mexia para lá, mexia para cá, sacudia as folhas e não encontrava um fruto sequer. Primeiro ano ele volta frustrado para sua casa, porque ele não pôde comer do fruto que ele plantou. Aí ele vai no 2º ano de novo, ele remexe, busca, trabalha para cá, trabalha para lá e não encontra nenhum fruto. Já é o 3º ano. 3º ano frutífero. A gente não sabe nem qual a idade da árvore. Era o 3º ano frutífero. Ele vai chegar lá e ele vai procurar outra vez. Quando ele busca, mexe, sacode as folhas, olha para um lado, olha para o outro. A árvore que ele plantou, que era uma figueira, é uma árvore que costuma crescer até 10 metros de altura. Não é uma árvore pequena. Em determinadas regiões ela chega a ser uma árvore muito frondosa. E ela não precisa muitos cuidados. A árvore do figo é uma árvore que não necessita tantos cuidados. Se a natureza for generosa com ela, uma árvore de médio porte pode produzir, por época, entre 8 a 10 quilos de fruto. Mas aquela já era o 3º ano e ela não produzia nem umzinho. Ele vai procurar lá, remexe para cá, ele chama o seu empregado e diz assim, faz um favor para mim, corta, mata, extermina, elimina, vamos usar madeira talvez para fazer fogueira, para aquecer a casa, porque fruta ela não dá, ela não serve, ela não dá fruto. A Bíblia diz que o ramo que não dá fruto é o quê? Cortado. E a Bíblia diz ainda que o machado já está posto à raiz da árvore. O Evangelho de Marcos, no capítulo 11, tem uma outra história de figueira. Diz que depois de um dia muito agitado, um domingo em que Jesus entrou em Jerusalém, festivo, e que as pessoas clamavam e diziam, Hosana ao Senhor. Depois daquele dia, numa segunda-feira, e segunda-feira é um dia cansativo, é um dia que a gente parece que está estressado, segunda-feira não é muito bom. Aí na segunda-feira, depois de haver passado aquele dia agitado, Jesus vai voltar para Betânia. E de repente ele tem fome. No meio do caminho ele tem fome. Aí quando ele tem fome, ele olha para os discípulos que estão do lado dele e diz assim, olha, eu estou com fome. Meu irmão, você já pensou você andar com Jesus e Jesus olhar para você e dizer, estou com fome. Dá teu jeito. O que você tem aí para mim? Não tem nem uma frutinha, não tem nem um pedaço de pão. Você não tem nada para dar para mim. Você já pensou se Jesus entrasse aqui hoje, sentasse do teu lado, olhasse para você e dissesse assim, meu filho, estou
com fome. Você tem algum fruto para me dar? Você tem algo para mim? Você pode me oferecer alguma coisa? Eu fico pensando na perturbação da cabeça dos discípulos naquela hora. Talvez João olha para Pedro e diz: Pedro, ó, o Senhor está com fome. Não sobrando nem um pedacinho aí de pão. Tu não tem nada para dar para ele. Não, pergunta para Mateus. Ô Mateus, não tem nada não, o mestre está com fome. E eles não tinham nada. E aí a Bíblia diz que Jesus, observando que os discípulos não podem lhe oferecer nada, coisa triste é quando nós não podemos oferecer nada para Jesus. Coisa triste é quando não podemos oferecer um louvor sincero a Jesus. Coisa triste é quando não temos nem força para orar e conversar com Ele. Coisa triste é quando nós não temos o hábito de jejuar. Coisa triste é quando nós não temos o hábito de congregar. Coisa triste é quando vamos para a igreja, parece que há força. Eles não têm nada. Aí a Bíblia diz que Jesus vê uma figueira, uma árvore grande. Aí ele vai lá naquela árvore e ele vai fazer igual o dono daquela outra árvore. Ele vai remexer. Ele vai olhar para cá. Ele vai olhar para lá. Ela tem muitas folhas. Ela é bonita. Ela é frondosa. Sabe que hoje as pessoas nos conhecem pelo que temos. Ou pelo que aparentamos ter. Muitos são conhecidos pelos seus diplomas. Muitos são conhecidos pela sua formação. Muitos são conhecidos porque são filho de fulano ou filho de Beltrano. Muitos são conhecidos porque são o crente mais antigo, porque é o crente mais antigo da igreja. Eu não sei se crente mais antigo da igreja tem mais direito do que o crente novo. Muitos são conhecidos porque são da família mais importante da igreja. Muitos são conhecidos por causa disso, por causa daquilo. Tem crente, irmão, que a gente vai na igreja, na casa dele, ele tem tanto diploma na parede, que na parede não sei nem como aguenta tanto peso. Interessante é que lá no céu isso não serve para nada, porque a Bíblia diz que lá no céu nós somos conhecidos é pelo nosso fruto. Não é pelas folhas da árvore, é pelo fruto que damos. Aí Jesus não está lá procurando folha, Ele não está lá procurando título, Ele não está lá procurando diploma, Ele está lá procurando fruto. Aí quando Ele não encontra fruto, Ele olha para a árvore e diz: tu não presta, morre. Tu não serve, então morre. Ninguém vai mais comer dos teus frutos. E é isso que acontece com aquela árvore. A mesma decisão tomou o dono desta árvore. Ele chega para o seu empregado e diz: corta ela, acaba com ela, porque ela não serve para nada. Quando eu olho para esta história, que é uma história muito interessante, porque quando o patrão chama o empregado e diz assim: olha, corta ela, extermina ela. Aí o empregado, humildemente, responsável pela plantação do seu senhor, olha para o Senhor e diz assim: deixa ela viver um ano mais. Vamos dar uma outra oportunidade para ela. Eu me encargo de remover a terra de perto da raiz. Olha, eu vou mover a terra. Eu vou regar ela. Eu vou colocar adubo na raiz dela. Deixa ela viver um ano mais. Dá um ano mais para ela viver. Dá um ano mais para ela produzir. Dá uma oportunidade nova para ela. Dá uma chance nova para ela. Sabe que o nosso Senhor é um Deus de oportunidades, irmãos. Quando Jesus conheceu Pedro, por exemplo, Jesus conheceu Pedro como? Pescando. Pedro estava fazendo o quê quando Jesus conheceu Pedro? Pedro estava pescando. Exatamente isso. Só que naquele dia que Jesus conheceu Pedro, Pedro não pegou nada de peixe. Absolutamente nada. E aí todos conhecemos a história que de uma forma milagrosa, Jesus mandou que eles lançassem a rede e aquele dia eles pescaram uma grande quantidade de peixes. O tempo passou, Pedro se tornou um amigo íntimo de Jesus, porque Pedro sempre estava perto de Jesus. Se Jesus ia orar, lá estava Pedro. Se Jesus ia para um lado, Pedro ia com ele. Pedro sempre esteve muito próximo de Jesus. Tanto é que ele sentia-se tão amigo de Jesus que uma vez o Senhor perguntou para ele: Pedro, tu me amas? E quando ele respondeu que amava, que Jesus insistiu até 3 vezes, ele chegou a chorar. Tal era o sentimento de amizade que ele tinha com Jesus. Tal era o sentimento de amizade que ele tinha com Jesus.
Pedro prometeu para Jesus que jamais iria negá-lo, que jamais iria abandoná-lo, que jamais iria falhar com ele. Só que quando prenderam Jesus, o que foi que Pedro fez? Pedro negou Jesus. Ele virou as costas para Jesus. Ele abandonou a Jesus. E quando Jesus foi morto, sepultado, sabe o que foi que Pedro fez? Desviou. Foi só não estar perto do amigo que ele desviou. A Bíblia diz assim, que ele chamou os outros discípulos e disse, vamos pescar. Ou seja, Pedro voltou para o vômito, voltou para o velho homem. Ele que já havia sido convidado para ser pescador de homens, voltou para ser pescador de peixe. Sabe o que aconteceu? Não pegou nada. Porque quem abandona Jesus para voltar para os velhos hábitos, não consegue nada. É um frustrado, é um fracassado. A gente só cresce na presença do Senhor. A gente só cresce na presença de Deus. Nós só crescemos quando andamos com Jesus. Nós só crescemos quando servimos a Jesus. Nós só prestamos para ser crente. Nós só prestamos para adorar a Deus. Não pegou nada. Aí naquele dia que ele não pegou nada, Jesus, depois de morto, ressuscitado, foi encontrar Pedro lá no mundo. Foi arrancar ele lá do desvio dele. Aí a Bíblia diz que Jesus chegou lá onde estava Pedro. Pedro está lá no meio. A Bíblia diz que ele está até nu, pescando. Só que não pegava nada. Aí Jesus disse assim, ei moço, você tem um peixe aí? Ele estava tão afastado do Senhor, tão afastado que só faziam 8 dias. E ele não foi capaz de reconhecer Jesus. Aí de lá da praia o Senhor grita assim, joga a rede do lado direito. Quando eles escutam o grito, eles vão e jogam a rede. Quando ele joga a rede, ele pesca muitos peixes. Como foi que ele conheceu Jesus? Pescando. Ele tinha pescado? Não tinha pescado nada. Jesus mandou ele lançar a rede, ele pescou o quê? Muitos peixes. No dia que Jesus chamou ele para reconciliar, o Senhor disse assim, joga a rede! Aí ele pescou muitos peixes. A Bíblia diz que quando ele vê aquela quantidade de peixe na rede, ele olha para João e diz, João, aquele é Jesus. Aí recém ele reconheceu. Olha, irmão, Jesus estava dando para Pedro uma oportunidade de voltar, uma oportunidade de recomeçar, uma oportunidade de fazer as coisas bem outra vez. Sabe o que foi que Pedro fez? Ele nem vestiu a roupa, ele nem remou, ele largou o barco, mergulhou e foi nadando para encontrar com um amigo outra vez. Isso é oportunidade. O empregado daquele homem olha para o seu patrão e diz, vamos deixar ela viver 1 ano mais. Dá mais 1 ano para ela. Eu vou cavar a terra. Eu vou mover a terra. Eu vou adubar a raiz dela. Eu vou molhar ela. E se ela não der nada em 1 ano, no ano que vem o Senhor mata ela, mas não mata agora não. Quando eu olho para esta parábola, eu penso no ano que se terminou. O ano em que muita gente morreu. O ano em que muitas empresas faliram. Um ano em que muitos sonhos foram frustrados, em que muitos desejos não aconteceram, um ano em que muitos propósitos não foram alcançados, um ano em que muitos objetivos ficaram pela metade do caminho, um ano em que muita gente se frustrou, um ano em que o ministério fracassou. Só que aí Jesus olhou para nós, olhou para Deus e disse, olha esses que estão aí, dá 1 ano mais para eles, deixa eles viverem 1 ano mais. Dá 1 ano novo para eles, dá 1 ano melhor para eles. Olha, se o Senhor deixar eles viver 1 ano mais, eu vou remover a terra, eu vou mover a terra, eu vou sacudir a terra, eu vou balançar a terra, eu vou adubar eles, eu vou encher eles do meu espírito, eu vou cuidar deles. Sabe, irmãos, algumas coisas me chamam bastante atenção nessa parábola. Primeiro que o dono tinha todo o direito de achar ruim que a árvore não desse fruto.
Porque se ele plantou uma árvore que dava fruto, ele tinha todo o direito de querer comer fruto. Mas algumas lições me chamam a atenção. Por que será que Deus nos permite viver um ano mais, pastor? Por quê? Por que será que Deus te deu um ano mais? Quando tantos morreram? Quantos aqui tiveram esta enfermidade e saíram vitoriosos dela? O Senhor te deu um ano mais. Quantos aqui venceram e estão aqui de pé porque o Senhor te deu um ano mais? Sabe que esta parábola me ensinava algumas lições. Primeiro, Deus nos dá um ano mais para que possamos corresponder às suas perspectivas. Porque Deus tem perspectivas acerca de nós. Sabia disso? Deus nos chamou das trevas, assim diz a Bíblia. Deus nos chamou das trevas para a sua luz admirável. Assim diz a Bíblia que o Senhor nos chamou das trevas para a sua luz admirável. A fim de quê? Para quê? Para dar fruto. E fruto o quê? Digno de arrependimento. O Senhor nos chamou das trevas para dar frutos. Então, Deus tem uma perspectiva na minha vida. Ele espera que eu dê frutos. Essa é a perspectiva de Deus. Então, Deus nos deixou viver um ano mais. Nos deixou passar o 21. E já estamos há 2 dias dentro do 22 para darmos frutos. Ele tem uma perspectiva para a tua vida, moço. Ele tem uma perspectiva para a tua vida, irmã. Ele tem uma perspectiva para a tua vida, obreiro. Ele espera ver-nos dar frutos. O versículo 6 é muito claro. Esse certo homem possuía uma figueira cultivada em meio a uma grande plantação de videiras. Contudo, vinha procurar todo ano fruto nela e não encontrou nenhum. Havia uma perspectiva. A perspectiva era encontrar frutos. Eu, às vezes, e hoje particularmente à tarde, quando eu estava lendo esta parábola, e pensando no que eu iria ministrar, eu, ao invés de olhar para a vida dos outros, sabe por que a gente não dá fruto? Porque às vezes a gente não olha para a nossa vida, a gente fica olhando para a vida dos outros. Então, geralmente, quando eu vou preparar um sermão, não olho para a vida dos outros, eu olho primeiro para a minha. Aí eu parando para olhar, sabe que eu digo, meu Deus do céu, que fraco que sou. Que árvore ruim. Comecei a pensar, sabe? Estou precisando pregar mais. Preciso cantar mais. Preciso orar mais. Preciso congregar mais. Preciso ofertar mais. Porque tenho feito tão pouco. Porque tenho sido tão negligente. Porque tenho sido tão falho. Eu não estou falando de você, eu estou falando de mim. Estou falando da minha pessoa. Falho. Tenho pregado pouco. Esses dias fiz uma visita no hospital e eu disse, meu Deus do céu, quanto tempo eu não visitava um enfermo no hospital. Eu estou falando de mim. Estou falando de você. Quanto tempo eu não ia ao hospital orar pelo enfermo. E às vezes nós reclamamos que ninguém nos visita, mas eu pergunto, quando nós visitamos? Eu comecei a pensar hoje sobre a minha pessoa, meu Deus do céu, eu preciso visitar mais. Quantos lares destruídos, quantas famílias precisando de uma palavra, quantas igrejas precisando de um renovo, quantos crentes precisando serem motivados, e eu dizendo, Senhor, para que tanto tempo se preparando, para que tanto tempo lendo, para que tanto tempo estudando, se eu não estou fazendo nada? Eu não estou fazendo nada, estou falando da minha pessoa, querido. Não estou falando de você. Sabe que eu fico pensando, meu Deus, tem gente que toca tão bem, mas vai para o culto e não toca. Tem gente que canta tão bem, mas vai para a igreja e não quer cantar. Tem gente que prega lindo, mas se esconde para não pregar. Tem gente que o Senhor encheu de dons e talentos, mas Ele guarda isso para Ele.
E eu me incluo. E eu me incluo. Eu dizia: Senhor, eu preciso fazer mais. Aí eu pergunto: por que o Senhor me deu um ano mais? Aí o Senhor vai e falava comigo essa tarde: porque eu tenho perspectivas acerca de ti. Eu tenho perspectivas para a tua pessoa. E hoje, quando tu estiveres na minha igreja, fala para a minha igreja que eu tenho uma perspectiva para ela. Fala para os obreiros daquela igreja que eu tenho uma perspectiva sobre a vida deles. Fala para a mulher daquela igreja que eu tenho uma perspectiva na vida delas. Eu preciso ver frutos naquela igreja. Eu preciso ver frutos na vida deles. Eu preciso ver frutos na tua vida. Achou, mano? Deus precisa ver frutos na minha vida. Deus precisa ver frutos na nossa vida. Deus deseja, irmãos. Deus deseja ver frutos na nossa vida. Deus deseja ver realizado o projeto dele para a nossa vida. Porque deixa eu te falar uma coisa: não é você que tem projeto com Deus, é Deus que tem projeto com você. Não é você que tem projeto para a vida de Deus, é Deus que tem projeto para a tua vida. Não é você que tem perspectiva acerca das coisas de Deus, é Deus que tem perspectivas acerca da tua vida. Não é você que usa Deus, é Deus que usa você. É Deus que usa você. Então Deus nos permitiu um ano mais para que Ele pudesse ver acontecer na nossa vida as perspectivas dele. Ele espera ver isso acontecer. E quando eu olho por esse prisma, a situação de um Deus tão grande, tão poderoso, tão especial, tão infinitamente inexplicável, eu fico pensando: meu Deus, que privilégio. É muito privilégio, pastor Anderson, eu não ser nada e Deus ter perspectivas acerca da minha pessoa. É muito privilégio, irmão, você não ser nada e Deus olhar para você com perspectivas. É muito privilégio Deus nos tirar do mundo para nos usar quando nós não éramos absolutamente nada. Eu fiquei pensando no privilégio daquela árvore. Onde ela estava plantada? Onde ela estava plantada? O versículo 6 diz assim: certo homem possuía uma figueira cultivada no meio de uma grande plantação de videira. Ei, irmão, ali não era roça de figo, ali era uma vinha. Não era uma roça de figo, era uma vinha. Você já foi numa vinha? Alguém aqui já foi numa vinha? Irmãos, numa vinha só tem videira, só tem uva. A árvore da uva, a videira, ela é tão sensível, ela precisa de tanto nutriente, ela absorve tantos nutrientes da terra, que um bom agricultor nunca planta outro tipo de árvore lá, porque a outra árvore vai roubar os nutrientes dela, vai se alimentar do que ela deveria se alimentar, vai arrancar as forças da terra que era para ela. Eu já fui em muitas vinhas, morei durante muito tempo próximo de uma grande vinha, e você não vê outra árvore, porque as raízes grandes de uma árvore grande roubam os nutrientes de uma videira. Agora olha o privilégio daquela figueira. O Senhor disse: vou te colocar no meio das uvas, na melhor terra, na terra adubada, na terra cheia de nutrientes, para que você cresça fortalecido, para que você seja uma árvore frondosa, para que você dê muitos frutos. Você não está entendendo, não? Pois eu vou te explicar. Deus te arrancou da terra podre, Deus te arrancou do mundo perdido, Deus te arrancou da imoralidade, do pecado, do vício, da maldade, e Ele te trouxe para uma terra boa, para uma terra adubada. Ele te avivou com o Espírito Santo, Ele te nutriu da presença dEle, Ele te encheu de privilégio. Você não está plantado em qualquer terra, você está plantado em terra boa. Quando nós chegamos em Maringá, há pouco mais de 2 anos, eu comecei a trabalhar viajando, e eu me preocupava que a minha família congregasse em um bom lugar, e eu andei em alguns lugares por aí, antes de chegar aqui,
Assisti alguns cultos em outros lugares. Eu não estou dizendo que outros lugares não são bons, mas aqui eu achei terra boa. Um dia eu trouxe minha família para cá e eu tinha aquela preocupação. Você ia viajar, eu quero eles plantados numa terra boa, pastor. Sabe, irmão, você está num lugar bom. Nessa igreja Deus fala a palavra dele para o teu coração. Nesta igreja Deus te alimenta. Aqui tem ensino, aqui tem doutrina, aqui tem palavra. Ah, pastor, eu não vejo isso. Você não vê porque você está olhando para o irmão. Mas se você olhar para Deus, você vai ver que Ele está aqui. Você vai ver a glória dele aqui. Você vai ver a unção dele aqui, porque Ele está aqui. Essa é uma terra boa. Deus o agricultor pegou uma figueira e plantou no meio das uvas. Agora, qual é o problema de uma figueira plantada no meio das uvas? É que uma árvore grande rouba os nutrientes das uvas. Uma figueira plantada no meio de videiras, ela rouba os nutrientes da videira. Pastor, eu tenho que dar o recado. Sabe, irmãos, uma árvore que não dá frutos, quando ela está plantada no meio das uvas, adubadas, que ela não dá frutos, sabe o que ela faz? Ela estorba, ela rouba os nutrientes das outras, ela atrapalha, ela derruba, ela critica, ela aponta, ela murmura, ela fala mal, ela deixa de abençoar, ela deixa de ser abençoada. Passaram-se 3 anos. Aquele homem vai chegar à seguinte ideia: essa árvore é estéril. Ela não presta para nada. Ela não serve para absolutamente nada. Eu estou perdendo tempo. Eu estou perdendo dinheiro. Eu estou perdendo uvas. Eu estou perdendo produção. Porque ao invés dela contribuir, ela está matando, ela está roubando o nutriente das uvas, ela está falindo a minha vinha. Eu vou acabar com ela, porque ela é estéril, ela não serve para nada. Versículo número 8. O viticultor, porém, lhe perguntou, lhe rogou: Senhor, deixa ainda por 1 ano mais. Deixa ela viver 1 ano mais, e eu cuidarei dela. Acho linda essa palavra, e eu cuidarei dela. Deixa ela viver um ano mais, eu te rogo, eu me responsabilizo. Deixa ela viver 1 ano mais. O que eu aprendo? Eu aprendo aqui que Deus investe nas nossas pessoas. Deus, quando nos tira do mundo, Ele faz um investimento na nossa alma. Ele compra com o preço mais caro. Ele paga com o preço mais caro. Ele dá o sangue de Jesus por nós. Ele diz assim: quanto é que custa esse pecador? Quanto é que custa esse condenado? Quanto é que custa esse pobre, miserável, cego, nu, condenado para o inferno? Quanto é que é a alma dele? A alma dele é muito cara, eu pago. Eu tenho sangue para pagar. Eu tenho valor caro para pagar por ele. Ele faz um investimento. Aí ele nos faz casa dele. Aí Ele coloca o Espírito Santo para morar dentro de nós. Ele nos faz, irmãos, valer um preço inexplicável. É por isso que a Bíblia diz que o valor de uma alma não se paga. Não tem nada nesta terra que pague o valor de uma alma. Aí o Senhor, além de nos comprar, ainda coloca o Espírito Santo para morar dentro de nós. Ainda nos faz templo do Espírito Santo.
Olha o tanto que Ele nos valoriza. Aí Ele cuida de nós. Aí Ele nos aduba. Quando nós estamos em crises, Ele move o céu. Ele move a terra. Ele mexe papéis. Entendeu, irmão? Ele muda decretos, Ele muda a lei, Ele faz o sol parar, Ele abre o mar, Ele faz a terra tremer, não importa, se for para nos socorrer, Ele faz qualquer coisa. Olha o investimento que Deus faz em nós. Ele investe tempo, Ele investe sangue, Ele investe unção, Ele investe graça, Ele investe amor, Ele investe misericórdia, Ele investe favor imerecido por nós, para cuidar de nós. Você já pensou o trabalho que você dá para Jesus? Rapaz, a gente dá muito trabalho para Jesus, meu Deus do céu. Você já pensou que talvez, quando você pegou Covid, talvez o Senhor disse assim, ó, vou recolher. Aí Jesus vai lá diante do Pai e diz, Senhor, dá um ano mais para ele. Dá um ano mais para ele. Dá um ano mais para ela. Talvez você terminou 2021 assim frustrado, porque você tinha tantos projetos. Talvez você disse, meu Deus, eu terminei o ano, não vi meu filho reconciliar. Talvez você terminou o ano triste. Aí você já não queria mais nada. Talvez alguém disse que o teu ministério acabou. Talvez alguém disse que você não vai mais pregar em lugar nenhum. Talvez alguém disse que você não canta bem, não sei. Talvez você estava tão frustrado. Aí o Senhor vai lá, Jesus vai lá e roga, Pai, mas deixa eu cuidar dele. Olha, eu vou cuidar dele. Dá um ano mais para ele. Dá um ano mais para o ministério dele. Dá um ano mais para a família dele. Dá um ano mais para os filhos dele. Dá um ano mais para a empresa dele. Dá um ano mais para o projeto dele. Dá um ano mais para o chamado dele. Dá um ano mais para o desejo dele. Eu vou cuidar dele. Eu fico pensando em Jesus falando assim para Deus. Eu vou cuidar dele. Eu vou mexer na terra. E eu vou cuidar dele. Aí Jesus Cristo como agricultor, está movendo o céu, está movendo terra. Ele te deu um ano mais para viver. Já passaram 2 dias. E Ele espera que nesse ano que Ele te deu, Ele encontre frutos. Ele espera encontrar frutos. Essa é a perspectiva que Deus tem para cada um de nós. Ele espera terminar esse outro ano que Ele deu para você viver. Ele deseja olhar para ti. Ele deseja encontrar frutos. É só isso que Ele espera do crente. Frutos. Frutos. Frutos de um folheto entregue no ônibus. Frutos de um convite para um amigo para vir na igreja. Frutos de um amigo de trabalho que você falou de Jesus para ele. Frutos de um amigo da universidade que você falou de Jesus para ele. Frutos de um aprendizado que você teve na escola dominical. Frutos de uma manhã de oração. Frutos de uma consagração com jovens. Frutos de um ensaio bem sucedido na presença do Senhor. O Senhor está querendo ver, Ele só precisa ver em você frutos, porque Ele vai dizer assim, eu fiz um bom investimento. Eu fiz um bom investimento. Olha, eu gastei meu tempo, eu dei o meu sangue, eu sofri, eu morri na cruz, eu ressuscitei, estou preparando um lugar, mas valeu a pena. Olha o investimento, agora eu estou colhendo frutos. Deus espera colher frutos na sua vida. Deus espera colher frutos na sua vida. O Senhor te plantou. E a Bíblia diz que quando o Senhor nos planta, nós somos como uma árvore plantada próximo a um rio. E que damos o fruto na estação apropriada. As plantas, irmãos, têm alguns segredos. Por exemplo, tem plantas que são praticamente indestrutíveis.
Por exemplo, se você for onde tem uma bananeira, por exemplo, que é uma árvore tão frágil, a árvore é tão frágil que às vezes, dependendo do cacho de bananas que nasce nela, ela não aguenta o peso e cai. Você chega lá com uma faca e corta ela inteira. Você pensa que ela morre? Não morre nada. Você já viu um bananal pegando fogo? Não sobra nada, queima tudo. Você pensa que morre? Não morre nada. Você já viu uma vinha na época do calor? Irmãos, a gente passa na vinha, parece que é um cemitério. É só árvore feia, preta, parece que está tudo morto. Mas não morre. Sabe por quê? Porque o adubo está na raiz. Para você matar a bananeira, você tem que arrancar a raiz. Não adianta cortar não, entendeu? Você pode bater nela, você pode derrubar ela, você pode tocar fogo nela, mas ela não morre. Para você matar uma videira, você tem que arrancar a raiz. Não adianta cortar, não adianta colocar fogo, porque ela não morre. É por isso que Satanás não nos mata, entendeu? Porque a nossa raiz está protegida, está guardada. Ele pode até nos bater, ele pode atacar, ele pode criticar, pode caluniar, pode apontar, pode mentir, pode ferir, pode fazer o que quiser, mas na raiz ele não toca, na raiz ele não mexe, porque lá nós temos alguém cuidando de nós. Ei, o Senhor cuida de ti, o Senhor cuida da tua casa, o Senhor cuida da tua família, o Senhor cuida do teu ministério. Quando eu preparava esta palavra hoje, pastor, o Senhor dizia assim para mim: fala para aquela igreja que ainda esse ano, ela vai frutificar mais do que todos os anos de existência dela. Ela vai frutificar mais do que todos os anos de existência nela. Receba esta palavra profética se você crê. Esse ano você vai frutificar, 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 multiplicar, encher a terra, frutificar, multiplicar, encher a terra. Você nunca frutificou como você vai frutificar esse ano. Alguém vai olhar para você e vai pensar que você está morto, mas quando alguém pensa que estamos mortos, aí é que estamos fortes no Cristo que nos fortalece. Esse é o ano de frutificarmos, irmãos. Esse é o ano de darmos frutos para o Senhor. Esse é o ano de entregarmos coisas melhores para Deus. Deus conta com você, moça. Deus conta com você, moço. Deus conta com você, irmão. Deus conta com você, irmão. Deus quer colher muitos frutos neste lugar. Deus quer colher muitos frutos nesta igreja. Mas Ele conta com você. Conta comigo. Eu não posso terminar esse ano fazendo tão pouco como eu fiz no ano que terminou. Não fiz nada no passado. Preguei 1, 2 vezes por aí. Ganhei umas 4, 5 almas. O que é isso? O Senhor não me chamou para isso. O Senhor me chamou para muito mais. O Senhor não te chamou para isso, Ele te chamou para muito mais. Ele tem muito mais expectativas. Ele investiu muito em ti. Ele investiu muito na tua pessoa. Ele confia. Ele acredita que você pode dar mais para Ele. E eu não estou falando de dinheiro, estou falando de almas. Eu estou falando de frutos. Ele sabe que você ainda pode dar muito mais para Ele. Eu tenho um amigo. Posso dizer um amigo. Hoje ele já tem uns 80 anos. Eu sempre gostei de ter uns amigos que saibam mais do que eu. Quando eu era adolescente, eu cantava no grupo de jovens. Quando eu era criança, eu cantava no grupo de adolescentes. Eu gostei de andar com quem sabia mais do que eu. Eu andar com quem não sabe nada. Vou aprender o quê? Eu tenho uns amigos assim, de bem mais idade que eu. Aí eu tenho um amigo, um pastor, que chama Atahualpa. Esse pastor, ele é neto, para que os obreiros tenham uma ideia da pessoa dele. Ele é um pastor batista. E ele é neto dos pastores batistas que hospedaram Daniel Berg
e Gunavingre quando chegaram em Belém do Pará. Daniel Berg e Gunavingre, quando chegaram no Brasil, ficaram hospedados na casa dos avós do pastor Atahualpa. Então ele vem de uma família tradicional de pastores. E é um pastor muito elegante, que prega uma mensagem maravilhosa, um dos melhores pregadores que eu já ouvi. Prega muito lindo. E ele conta que quando ele era jovem, os pais dele enviaram ele de Belém do Pará para São Paulo, para um instituto bíblico, para estudar teologia, um seminário, para se formar, para voltar e cuidar do ministério. Só que a família dele era uma família muito conhecida em São Paulo, e ele ficou hospedado na casa de um pastor também muito renomado. E ele descia todos os dias, mais ou menos às 4 horas da tarde, em direção ao seu seminário para fazer a sua escola teológica. E ele tinha que atravessar um bairro onde havia muita prostituição, até chegar no seu instituto. Lá ele terminava as aulas 10h30, 11 da noite. E era quando ele retornava. Todos conheciam ele naquela região. Ele andava bem vestido, dava bom testemunho. Era um jovem pregador. Um dia, Atahualpa estava voltando do culto, pastor, do instituto. Terminou a aula. Ele está voltando com a sua Bíblia, os seus cadernos, ali. Quando ele passa numa esquina, aproximadamente 11h30 da noite, uma moça começa a chamá-lo. Vem aqui. Aí ele olha assim para ela, fica meio envergonhado, acanhado. Não vou não. Segue viagem. E a senhorita insiste. É lindo, vem aqui. Vamos conversar. Aí ele começa a pensar, meu Deus do céu. Já pensou se eu paro para falar com essa moça? Prostituta? E alguém da igreja passa? E alguém do instituto passa? O que eles vão dizer de mim? O que eles vão falar da minha pessoa? Vão me expulsar do seminário. Eu não vou ter o meu diploma. Depois eu não vou mais poder ser pastor. Eu não vou pastorear uma igreja. Se me veio com isso, vai ser um escândalo. Vou embora. Aí a moça chama outra vez. Vem, lindo, eu quero falar contigo. Aí ele quer fugir. Aí o Senhor diz assim, Atahualpa, volta lá. Fala com ela. Aí, mas Senhor, eu vou falar o quê? Pelo amor, eu não posso. Se me vem com essa moça, acabou a minha história. Acabou a minha vida. Eu vou embora. Aí o Senhor diz, Atahualpa, volta lá. Fala de mim para ela. Vai lá. Ganha a alma dela para mim. Fala que eu perdoo. Que eu transformo. Fala que eu tiro do monturo o mais vil pecador. Que eu dou vida nova. Que eu mudo tudo. Eu faço uma vida nova na vida dessa moça. Aí ele diz, mas Senhor, eu não posso. Imagina o meu testemunho vai ficar pelo chão. Não vou não, Senhor. Me perdoa, mas eu não vou. E ele diz que lutou muito. E se foi. No outro dia, bem cedo, os pastores que o hospedaram pediram a Atahualpa, moço, vai lá na padaria, compra uns pãezinhos para a gente tomar café. Aí ele, não, tá bom, pastor, eu vou lá. Aí ele vai para a padaria. Para chegar na padaria, ele tinha que passar na esquina que estava aquela moça. Quando ele chega naquela esquina, tem uma multidão reunida, assim, muita gente, carro de polícia. Aí quando ele se dá conta, tem um pano branco cobrindo um corpo no chão. E ele, curioso, ele vai se aproximar dali. E aí, em um determinado momento, alguém tira o lençol. E quem estava lá era o corpo daquela moça, todo esfaqueado. Aquela noite, alguém esfaqueou aquela moça sem um pingo de misericórdia. Muitas vezes. Até que ela morreu. Aquele pastor, naquela época bem jovem, se sentiu um lixo, um fracassado. Ele voltou para casa sem os pães,
foi conversar com o pastor que o hospedava. Disse: pastor, não posso mais ser seminarista. Eu não posso mais ser pregador. Eu não posso mais ser pastor. Porque ali tinha uma vida. E eu podia ter pregado para aquela vida. Mas eu pensei no meu diploma. Eu pensei na minha carreira. Eu pensei no meu nome. Esqueci do teu. Da tua misericórdia. Do teu amor. Eu fracassei. Aí o pastor que estava com ele aconselhou: meu filho, pede perdão para o Senhor. E promete para o Senhor que daqui para frente você vai ser um grande pregador. Que você vai ganhar muitas almas. Que você nunca mais vai perder uma oportunidade de falar de Jesus para alguém. Ei, o Senhor está falando contigo. Você nunca mais vai perder a oportunidade de falar de Jesus para ninguém. Você não vai mais ficar parado porque te frustraram. Porque te mentiram, porque te traíram, porque o teu ministério afundou, porque alguém te prometeu coisas e não cumpriu. Não, olha, esquece isso, meu filho. Presta atenção, daqui para frente, qualquer pessoa que cruzar no teu caminho, fala que Jesus cura, fala que Jesus liberta, fala que Jesus perdoa, fala que Jesus leva para morar no céu, fala que Jesus transforma, fala de Jesus, prega Jesus, anuncia Jesus. Aquele homem, hoje, como eu disse, é um dos melhores pregadores que eu já assisti na minha vida. E ele nunca prega um sermão que não seja um sermão evangelístico, para ganhar alma. Ele não sabe pregar. Ele é tão assim, que se ele for convidado para pregar numa reunião de pastores, pastor, ele faz apelo. Ele tem isso com ele. Diz: pastor, eu não posso. Se eu for pregar numa reunião de pastor, eu faço apelo. Vai que tem algum pastor desviado lá. Irmão. Vai que tem algum decaído. Vai que tem algum fraco. Vai que tem algum depressivo que está precisando de um renovo. Vai que tem algum Pedro que foi pescar de novo. Irmãos, o maior caos do mundo não é Covid. O maior caos do mundo é pecado. Todos os dias, milhões caminham para o inferno. Milhões caminham para o inferno. Mas o Senhor investiu em mim. O Senhor fez um grande investimento na minha pessoa. O Senhor investiu em ti. O Senhor fez um grande investimento na tua pessoa. Tem gente aqui que o Senhor tirou da sepultura para fazer pregador. Você não era ninguém, mas o Senhor te comprou e disse: eu vou fazer de ti um ganhador de almas. Eu vou investir na tua vida. Eu vou investir em ti. Olha, eu vou te colocar diante de pessoas importantes, diante de pessoas simples, para que você ganhe almas para mim, para que você anuncie o meu evangelho, para que você leve a minha palavra. Eu estou falando aqui esta noite para você. Ei, esta noite o Senhor mandou te dizer que para você Ele deu um ano mais. Um ano mais. É um ano mais que Ele está nos dando, igreja. É um ano mais que Ele está nos dando, obreiros. Um ano para nós darmos frutos. Um ano para nós ganharmos almas. Um ano para nós proclamarmos o seu reino. Você pode se colocar de pé. Talvez o ano que terminou não tenha sido tão bom. E nem tenhamos alcançado tudo o que desejávamos alcançar. Mas você já perdeu 2 dias desse ano, viu? Ainda tem 363 para recuperar. Saia desse culto, irmão, motivado a fazer a obra do Senhor, sem se preocupar com títulos, sem se preocupar com nada, só se preocupar em ganhar almas, em proclamar o reino. Sabe, irmãos, tem uma história muito interessante. A Bíblia diz que uma certa ocasião, isso foi pregado domingo,
Em uma certa ocasião, um homem gritava todos os dias, por 40 dias. Não tem homem aí. Não tem nenhum valente aí para lutar comigo. No meio desse exército fraco não tem nenhum forte. Aí a Bíblia diz que um dia um rapazinho foi mandado pelo seu pai: meu filho, vai lá no acampamento de guerra, leva pão e uns queijinhos que eu fiz aqui para os teus irmãos. Só que aí pergunta para eles se está tudo bem, viu? Não só entrega o pão não, conversa com eles, que é para você trazer notícia. Aí aquele rapazinho chegou lá, todo desacreditado, sem jeito, sem título de teologia, sem credencial de convenção, sem nada, desajeitado. A Bíblia diz que o menino tinha cara de ovelha, parecia uma ovelhinha, lourinho, devia até ser meio feinho, desajeitado. Aí ele chega lá, aí está todo mundo alvoroçado. Aí ele pergunta para os soldados assim: o que está acontecendo? Aí o soldado diz: você não sabe não, tem um gigante aí. Aí ele: não, meus irmãos, quero falar com meus irmãos, estão ali. Aí ele vai lá para os irmãos dele e diz assim: ó, pai mandou pão para vocês estão bem? O que está acontecendo aí? Ô rapaz, tu já vem para cá, né? Os irmãos dele repreenderam ele, já vem querer aparecer, né? Ó, tem um gigante aí, se eu fosse tu, eu ia embora, viu? Aquele moço que está gritando lá é um gigante. Quando ele conversa com o rei disse que era um gigante. Ele conversa com os soldados dizem: é um gigante. Ele conversa com os irmãos dizem assim: é um gigante. Aí daqui a pouco, no meio da conversa, ele escuta o grito: não tem homem aí não! Aí ele olha assim para os irmãos dele assim: e quem é esse incircunciso? Aí daqui a pouco ele escuta de novo, ele pergunta para os soldados: e quem é esse incircunciso? Aí daqui a pouco ele olha para o rei e diz assim: e quem é esse incircunciso? Olha, irmão, todo mundo dizia que era um gigante. Davi 3 vezes disse: é só um incircunciso. Irmão, a luta depende muito de como é que a gente vê. Se você vê um gigante, é um gigante. Davi só via um incircunciso. Esse é um coitado qualquer. Esse aí eu enfrento. Rapaz, eu já matei urso, já matei leão, agora vem um incircunciso desse, acaba com ele num minuto. Pega a minha espada aqui, pega. Não quero esse negócio aí não. Eu vou em nome de Jeová. Não precisa de espada não, precisa de lança, não precisa de nada. Eu vou em nome de Jeová. Para lutar com o incircunciso desse aí, mano, não. Desse eu resolvo. É em 3 tempos. Deixa eu ir lá acabar com ele. Davi vai e mata o gigante. A Bíblia diz que dali para frente, irmãos, Davi vira um popstar. Era um popstar, literalmente. A Bíblia diz que não tinha em Israel um homem mais bonito do que Saul. Se Saul vivesse hoje, as meninas tudo tinham um retrato dele no quarto, assim, ó, um pôster. Saul, rei Saul. Diz que quando Saul, irmão, chegava da guerra, assim diz a Bíblia, literalmente, quando Saul chegava da guerra, que ele entrava em Jerusalém, a mulher ficava doida. Assim diz a Bíblia, as mulheres ficavam tudo gritando: eita, aí vem Saul, ele matou 1000. Assim gritavam. E diz que as mulheres, assim diz, as mulheres gritavam por Saul. Não eram os homens não, viu? Era as mulheres mesmo. E era casado. Mas a Bíblia diz que não podia ele entrar numa guerra, porque quando ele voltava da guerra, a mulher ficava tudo doida. Era um verdadeiro popstar. Só que Davi, depois que matou o gigante, um dia vai entrar em Jerusalém. Aí quando ele entra na cidade, aí a mesma mulher que gritava por Saul começa a gritar: viva Saul que matou 1000, mas viva Davi que mata 10.000. Pronto, Davi agora virou 10 vezes mais que Saul. Você pensa que aquilo inchou ele? Você pensa que ele achou que aquilo era, agora eu sou Davi? Aquilo não foi nada para ele. A Bíblia diz que dali para frente, tudo que Saul mandava, Davi fazia. Para onde Saul mandava, Davi ia. Porque aquilo não era importante para ele. Ele não queria glória para ele. Ele queria glória para Deus. Ele não queria ser conhecido na terra, ele queria ser conhecido no céu. Então, irmão, não se preocupe. Não se preocupe.
em ser conhecido como um grande pregador de alma de púlpito. Ganhe alma no ônibus. Ganhe alma no hospital. Ganhe almas na rua. Ganhe almas na empresa, na escola, na universidade. Eu tenho tanta vontade, eu tenho tanta saudade de pregar num culto de rua, que às vezes a gente prega na igreja só tem crente. Os crentes são mais chatos para a gente pregar, porque eles conhecem muito a Bíblia. É bom o povo lá do mundo que a gente fala assim, Jesus salva, eles, novidade. A gente precisa dar frutos. Nós fomos tirados da treva para dar frutos. O Senhor investiu em você. E o Senhor me deu esta palavra para entregar para a tua vida. Jesus disse para Deus esse ano: eu vou mover a terra. Senhor, eu vou sacudir a terra. Eu vou molhar eles, eu vou regar eles. Eu vou cuidar deles. Dá um ano mais para eles. Deus te deu um ano mais. Tome esse ano como uma oportunidade. Uma oportunidade de retribuir para Deus todo o investimento que Ele fez em ti. Todo o investimento que Ele fez na tua alma. Todo o investimento que Ele fez na tua pessoa. Eu quero orar por você. Eu quero orar por pessoas esta noite que ouviram esta palavra e que de alguma forma, assim como eu, porque eu estou pregando essa mensagem para mim, mas pode ser que ela tenha falado com mais alguém. Mas eu quero orar. E eu quero literalmente que você venha aqui à frente. Porque eu quero orar por pessoas esta noite que literalmente entenderam que esse ano se preocuparam tanto de si, dos seus sonhos, dos seus projetos, dos seus anelos, e deram tão pouco para Deus. E precisam dar mais para Deus. Pessoas que sentem que poderiam fazer mais para Deus. Eu quero orar por você. Por você que sabe que pode dar mais. Por você que sabe que tem mais para oferecer ao Senhor. Por você que sabe que o Senhor te chamou para coisas muito maiores. Deus conta contigo. Eu não sei se tem alguém que está desviado esta noite. Alguém que se apartou. Como Pedro que foi pescar outra vez. Se tiver, volta hoje. Tem alguém aqui que está distanciado? Tem alguém desviado aqui esta noite? Tem algum Pedro aí? Faz o sinal com a mão. Tem alguém não evangélico que nos visita esta noite? Massuga na mão. Tem um jovem aqui que o pastor disse que ele quer reconciliar. Felipe, onde está o Felipe? Vem aqui, Felipe, deixa eu orar por ti. Aqui, está o Felipe aqui. Vamos aplaudir o Senhor pela vida do Felipe. Fica aqui, mais perto aqui. Irmão, Deus quer te usar. Eu tenho certeza, pastor. Eu tenho certeza que esse ano Deus vai fazer uma revolução nesta igreja. Algo extraordinário. Deus vai adubar esta igreja. Ele vai sacudir a terra. Ele vai levantar pregadores aqui. Ele vai levantar pregadores aqui muito ousados, muito cheios. Ele vai dar muitos talentos. Ele vai tirar o medo, a timidez. A timidez. Ele vai levantar valentes aqui para ganhar almas, para fazer a obra dele. Eu não sei, pastor, o tamanho da ampliação que o senhor sonha fazer, mas eu digo é pequeno, é pouco, para o que Deus tem para fazer aqui. Porque o que Deus tem para nós ainda sempre é muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. O plano de Deus para essa igreja é muito maior. Deus vai te usar. Deus vai te usar. Vamos orar. Vamos orar primeiro pelo Felipe. Todos vão levantar as mãos aqui em direção a esse jovem. Depois eu vou orar por vocês. Senhor Deus, em o nome de Jesus,
eu quero trazer à tua presença esse rapaz. Senhor, recebe ele. Pesca com ele outra vez. Abraça ele, Senhor. E cuida dele. Senhor, enquanto ele está voltando para ti e está recebendo os teus cuidados, cuida da sua casa, da sua família. Faz dele hoje uma poderosa semente, Senhor, capaz de germinar a salvação dentro da sua casa, Senhor. Onde houver, Senhor, um familiar do teu filho, ordena a bênção da salvação, a bênção do milagre, a bênção do cuidado, da proteção. Cuida desse jovem e das suas necessidades, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero que você que passou à frente converse com o Senhor. Diga para Ele por que você veio aqui. Não para mim. Porque Deus quer fazer algo ainda maior na tua vida. A irmã vai voltar para a sua cidade com uma unção muito grande. Com um renovo extraordinário. Recebe sobre ti uma unção fresca nesta hora. Recebe uma unção fresca, uma unção nova, um mover de Deus no teu ministério, um mover de Deus na tua vida. Seja renovado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja renovado. Seja renovada em nome de Jesus. Deus. Aleluia. Ismael, né? Deus, meu filho, Ele tem uma história contigo. Uma história que não passa pela mão de homens. Passa exclusivamente pela mão dele. O projeto dele para ti é exclusivamente dele. Dele. E ele vai fazer real. Te dedica ainda mais ao Senhor. Faz ainda mais para Ele. E tu vai ver o cuidado dele sobre ti e sobre os teus. Recebe sobre ti uma graça esta noite, um renovo, uma unção fresca, um cuidado do Senhor sobre a ti, sobre a tua casa. A igreja, recebe sobre ti esta noite esse cuidado. Recebe sobre ti esse cuidado. Recebe sobre ti esse cuidado. Me dá um sol maior. Recebe sobre ti esse cuidado. Não tenhas sobre ti não tenhas sobre ti um só cuidado qualquer que seja. Aleluia. Pois somente um seria muito para ti. Aleluia. Alabaçúvia na mão. É meu, somente meu, todo trabalho. Aleluia. Oh. Vamos, canta, igreja. É meu, somente meu, todo trabalho. Olha Deus trabalhando por ti, Ele está removendo a terra, ó. Deixa Ele trabalhar por ti esta noite. Ele vai mover a terra. Ele falou assim para o pai: pai, deixa eu cuidar deles. Deixa eu cuidar deles. Eu vou remover a terra. Eu vou regar eles. Olha, eu vou molhar eles com meu espírito. Aí eu vou adubar eles. Dá para eles um ano mais. Dá um ano mais para eles. Agora, se nesse ano
O senhor achar que eles não fizeram nada, o senhor faz. Mas por enquanto, deixa eu cuidar deles. Deixa eu cuidar da casa deles. Deixa eu cuidar da ferida deles. Deixa eu cuidar da necessidade deles. Eis o Senhor está cuidando de ti. Seja renovado esta noite. Seja cheio do Espírito Santo esta noite. Ele está te cuidando. 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 Ele está cuidando da tua casa. Nada que você perdeu. Ah, não, esquece. Porque o que eu tenho para ti é melhor do que o que te tomaram. Eis que sobre a tua casa vem a restituição. Aleluia! 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 Deixa o Senhor cuidar de ti, das tuas necessidades, dos teus projetos. Não te frustra. Não te frustra. Ele está cuidando de tudo. Tu estás plantado no meio de uma vinha. No meio de uma vinha. E o Senhor ainda vai colher muitos frutos em ti. O Senhor ainda vai colher muitos frutos na tua casa. O Senhor ainda vai colher muitos frutos em ti. O Senhor ainda vai colher muitos frutos na tua casa. Recebe hoje uma renovação, um renovo, uma unção fresca, um soprar de Deus sobre a tua vida, uma graça de Deus sobre o teu ministério, sobre o teu chamado. Recebe uma unção fresca em nome de Jesus. Recebe o cuidado de Deus. Recebe o cuidado de Deus. Recebe o cuidado de Deus. O cuidado de Deus. O cuidado de Deus. O renovo de Deus. A graça de Deus. A graça de Deus. Dá para tua filha, Senhor, um ano mais. Um ano mais, Senhor, leva a tua filha por muitos lugares. E onde a tua filha pisar, Senhor, a planta do seu pé, pisa com ela. Pisa com ela, Senhor. E faz milagres acontecerem, Senhor, através da vida da tua filha. Senhor, que na vida da tua filha seja colhido esse ano muitos frutos. Muitos frutos. Oh, aleluia. Muitos frutos. 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 Oh, muitos frutos. Muitos frutos. Oh, muitos frutos. Muitos frutos. Muitos frutos. Muitos frutos. Muitos frutos é o que Deus tem para a tua vida. Muitos frutos é o que Deus tem para a tua vida. Muitos frutos é o que Deus tem para o teu ministério. Muitos frutos na tua casa. Muitos frutos na tua casa. Muitos frutos na tua casa. Oh, aleluia. Muitos frutos, Senhor. Muitos frutos. Muitos frutos da vida do teu filho, Senhor. Senhor, faz do teu filho um canal. Oh, Senhor, um canal para muitos frutos. Para muitos frutos. Eis que esta noite vem sobre ti uma unção fresca, uma unção nova. E o Senhor coloca a palavra na tua boca. Sabedoria para falar do meu reino, da minha palavra de salvação. Eis que colocarei diante de ti homens poderosos, depressivos, desejosos da morte, necessitados de mim. E tu levarás para eles a minha palavra. E tu colherás para mim muitos frutos. 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 Muitos frutos, não importa o tempo. Há muitos frutos ainda. Não importa o tempo que já passou. Ainda tem muitos frutos para dar para mim, diz o Senhor. Não importa o tempo que já passou. O Senhor disse assim: um ano mais. Eu vou cuidar dele. Eu vou regar ele. Eu vou renovar ele. Eu vou ungir ele. Eu vou cuidar dele. E ele vai colher para ti, meu Pai, muitos frutos. Muitos frutos. Muitos frutos. Deus ainda tem muitos frutos, pastor, para colher nesta terra através da sua vida. Ainda o Senhor tem muitos frutos para colher nesta terra através da sua vida. Muitos frutos. O Senhor me faz ver muitos frutos na sua vida. Muitos frutos o Senhor ainda tem para colher. Ninguém vai fazer você desistir. Nem uma calúnia, nem um cansaço, nem mesmo um familiar. Ninguém vai impedir você de dar muitos frutos para Deus.
Não temas quando enfim tiveres que tomar decisões. Entrega tudo a mim. Confia de todo o coração. Vamos repetir de novo essa estrofe, vamos lá. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisões. Entrega tudo a mim. Confia de todo o coração. Porque é meu. Eu é que vou cuidar da terra, ó. É meu, somente meu Pai, em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua igreja, Senhor. Senhor, uma unção fresca derrama sobre a vida dos teus filhos. Um renovo. Vem sobre a tua igreja, Senhor, e reparte dons no meio dos teus filhos. Dons espirituais no meio dos teus filhos. Um renovo, uma unção, uma graça, um transbordar da sabedoria que vem do céu. A capacidade, Senhor, de transmitir a tua palavra com ousadia, com determinação. Arranca, Senhor, todo temor, todo medo, toda timidez. Encoraja o teu povo. Habilita o teu povo, Senhor. Entrega ao teu povo a habilidade, Senhor, para fazer a tua obra. Entrega ao teu povo a capacidade, Senhor, para fazer a tua obra, Senhor. E ainda este ano, faz, Senhor, nesta igreja uma grande colheita, para a glória tua, e em nome de Jesus, amém, Senhor. Descansar em